Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do YouTube e hoje temos aí um programa novo, tá? Que é o programa Preparar. Então essa é a nossa primeira aula, uma aula mais tranquila aí, voltada especificamente para vocês, tá? Então a gente vai trabalhar uma aula um pouco maior do que realmente a ginástica laboral. Então, a gente acaba trabalhando também um pouco de alongamento, de mobilidade, de fortalecimento durante todas essas aulas aí que estão por vir. Então como essa é a nossa primeira aula, a gente vai trabalhar hoje um alongamento geral. Tá? Então, eu sou o professor Nicolas, vou estar falando aula para vocês, falando alguns aspectos importantes aí dos exercícios, tá? E o professor Samuel, tá? Que está demonstrando os exercícios aí pra gente hoje. Perfeito? Então, nosso aquecimento, tá? A gente vai começar com o aquecimento aí geral também, né? Pra gente trabalhar todas as articulações do nosso corpo. E a gente vai começar lá com o joelho e com o quadril, tá? Realizando um skip. Então, a gente vai fazer lá a elevação do joelho, tá? Bem tranquilo, pode colocar as duas mãos ali na cintura. Esse exercício a gente vai trabalhar durante 1 minutinho, certo? Então bem tranquilo mesmo, vai lá elevando o joelho, tá? Quem precisar de algum apoio, não tem problema, tá? Se você apoiar às vezes numa mesa, numa cadeira ou até mesmo na parede, tá? Vocês podem também ficar bem tranquilos quanto a isso, não precisa ter muito ritmo, né? Igual o professor Samuel está demonstrando ali, sempre apoiando os dois pés totalmente lá no chão. Isso aí, bem tranquilo, já se passaram 30 segundos, vai lá respirando fundo, né? Puxando bem o ar pelo nariz, soltando pela boca. Isso aí. Então só mais alguns segundos. Movimentando bem, né, esse joelho, subindo bem o máximo que conseguir lá o joelho em direção ao tronco. Perfeito, pode voltar lá. Agora a gente vai ali para a região do quadril também, fazendo uma abdução e adução. Então a gente vai jogar a perna lá para o lado, né, estendendo bem ela e volta. Perfeito, então a gente vai fazer 30 segundinhos aí nessa perna, depois a gente vai trocar. Lembrando, né, como a gente trabalha só com um apoio, né, das pernas, a gente pode também utilizar algo para a gente se segurar aí, para não ter muito problema com o equilíbrio, tá? Já pode trocar ali a perna. Vai abrindo ali, né, afastando bem as pernas do tronco, trabalhando bem legal essa articulação. Perfeito, pode voltar lá. Então agora a gente vai lá para o nosso tronco, tá? A gente vai realizar uma rotação. Então a gente vai colocar os dois braços ali à frente e realizar lá, torcendo bem o tronco, olhando lá para trás, tá? Então o pescoço, né, também faz esse movimento junto com o tronco. Então a gente gira lá para o lado esquerdo, também a região do pescoço, né, olha lá para trás, né, ali por cima dos ombros, certo? Vai lá realizando esse movimento bem tranquilamente, com bastante calma, de ganhar um pouco de mobilidade também da nossa coluna. É uma região muito importante aí. Perfeito, pode voltar lá. E agora a gente vai ali para a região dos ombros, tá? Realizando uma abdução e adução. Então lá na frente, a gente vai afastar bem lá os braços também. Então afasta bem e também vai cruzar eles lá na frente. Sempre alternando, né, os dois braços, né? Então vai movimentando aí, abrindo bem. Pra gente aquecer bem legal essa região dos ombros. Então afasta lá do corpo e cruza lá na frente. Perfeito, pode voltar lá, dar uma descansada ali, né? Dar uma relaxada nos ombros. E agora a gente vai lá para os nossos punhos e dedos. A gente vai fazer uma flexão e extensão dos punhos e dos dedos. Então, a gente vai fazer ali a flexão do punho com os dedos. Abre a mão, fazendo a extensão do punho. Isso aí. A gente vai aquecer bem aí também essa região dos punhos, né? Uma região
que geralmente a gente tem um pouquinho mais de dor aí, né? Quem trabalha bastante aí nos computadores. Uma região que é bastante comprometida aí pelo esforço repetitivo, então por isso a gente trabalha bem tranquilo aí os músculos da palma da mão. Perfeito, pode voltar lá. Agora subindo um pouquinho, né, a gente vai lá para nossa cervical, realizando a flexão e extensão. Então a gente vai olhar lá para baixo e olhar lá para cima, tá? Tenta olhar lá para a pontinha dos pés e lá para o teto, tá? E quem quiser fazer aí com os olhos fechados, também trabalhando já um pouco de relaxamento, né? Eu também peço para que não faça com muita pressa o exercício, que aí pode causar alguma tontura, né? Então, bem tranquilo, vai movimentando lá o pescoço para cima e para baixo, certo? Aí já pode voltar lá no meio e agora a gente vai trabalhar ali a rotação da nossa cervical, né? Então a gente vai olhar para um lado, olhar lá para o outro lado, tá? Sempre ali tentando encostar, né, o queixo nos ombros. Então, igual o professor Samuel está demonstrando ali, movimenta para um lado, movimenta para o outro, bem tranquilo também para a gente tirar aí uma tensão aí do nosso trapézio, né, do nosso músculo aí do pescoço. A gente vai aliviando um pouco da tensão, perfeito? Aê, beleza, pode voltar. Então vamos lá para nossa parte principal agora. A gente vai realizar ali primeiros exercícios para a parte inferior. Então a gente tem aí 4 exercícios para trabalhar essas regiões, tá? Como a gente vai trabalhar as inferiores, é bom vocês sempre terem algum apoio, tá? Aí perto de vocês para poder segurar. Ou pode ser uma parede, né? Uma cadeira, uma mesa também. Então a gente vai começar lá primeiro com a região ali do nosso quadríceps, né, da nossa coxa, fazendo a flexão do joelho apoiado lá em algum local. Então o professor ali está com equilíbrio em dia, né, mas quem precisar aí pode apoiar numa parede ou numa cadeira, beleza? Então a gente vai segurar lá mais um pouco, sempre respirando fundo. Quem não conseguir, né, puxar ali pelo pé, pode puxar também pela calça, não tem problema. Só mais alguns segundos, respira fundo. Aí, perfeito, pode trocar ali a perna. Então, mesma coisa, segurar o pé. Tenta ali alinhar as duas pernas, né? Às vezes é um movimento um pouco complicado de realizar, mas tenta ali alinhar as duas pernas para a gente poder ter uma maior eficiência do alongamento na parte ali do quadríceps, tá? Respira lá, bem fundo. Quem quiser voltar, né, apoiar as duas pernas também lá no chão, não tem problema, beleza? Aí, perfeito, pode voltar lá. E agora a gente vai ali trabalhar um pouco, tá, dos músculos abdutores da nossa perna. A gente vai afastar bem ali as duas pernas. Tá? E primeiro vai realizar a flexão de um dos joelhos. Então, afasta bem lá, flexiona um dos joelhos. Aí, tentando deixar os dois pés apontados lá para frente. É uma posição também que exige um pouquinho mais de força aí nos nossos membros inferiores. Então quem quiser voltar para a posição inicial também não tem problema, para descansar um pouquinho, né? Sempre aí no tempo de vocês, beleza? Não tenham pressa e nem... Pode trocar ali o lado, mesma coisa, volta, flexiona lá para o lado. Tenta apoiar as duas mãos ali na coxa, né? Para poder ter um suporte um pouco melhor. Só mais 10 segundinhos aí nessa posição.
pode voltar lá na frente. Agora a gente vai juntar as duas pernas, tá? Lá na frente. E a gente vai descer lá com o tronco, tentando encostar lá no pé. Bom, é um trabalho um pouco complicado aí, né? De alcançar os pés. Então, vai ali no limite de vocês, né? Pode ser ali no joelho, na canela. Vai descendo até onde fique mais confortável. E lembrando aí de deixar bem a perna esticada, tá? Sem dobrar, sem flexionar os joelhos. Tá? Porque se a gente dobra ali, a gente tira um pouco da eficiência desse alongamento. Então, muito importante deixar aí as pernas bem esticadas. Isso aí. Só mais 10 segundinhos aí. Perfeito, pode voltar bem devagar, não precisa ter pressa pra gente não ter nenhuma tontura, nada. E perfeito. Nosso próximo e último alongamento aí para a região inferior, a gente vai trabalhar ali um pouco da panturrilha, né? E também da parte inferior, né? Ali. Então a gente vai colocar o pé apoiado lá no chão, né? O calcanhar apoiado no chão e vai descer lá para a pontinha do pé, tentando encostar também lá nessa região. Então lembrando, quem não conseguir também não tem problema, né? Encostar, pode encostar também lá na canela ou no joelho, onde fique mais confortável para vocês. Então mantém lá nessa posição, bem tranquilo. Cinco segundos e a gente já troca aí o pé. Aí voltou e pode realizar ali a troca do pé. Então mesma coisa, apoia o calcanhar no chão, pontinha do pé lá para cima, né? E movimenta lá o tronco até a pontinha do pé. Aí só mais alguns segundos, aguenta lá, numa posição um pouco mais confortável, exige um pouquinho mais de força aí. E perfeito, pode ir voltando bem devagar. Então agora a gente vai começar aí nossa região superior, tá? A gente vai começar ali pelo tronco, tá? Realizando um desvio lateral. Então a gente vai juntar ali as duas pernas, né? Colocar as duas mãos ao lado da nossa perna e vai fazer a flexão do tronco lá para um lado primeiro e vai manter, tá? Então mantenha aí nessa posição, bem tranquilo, sempre tentando deixar o tronco o mais ereto possível, tá? Sem compensar o tronco lá para frente ou lá para trás. Então, somente a flexão lateral, né? Somente esse desvio lá para o lado. Já pode trocar aí o lado, mesma coisa. Então sempre ali o braço ao lado do corpo, né? Os dois braços ao lado do corpo. Um movimento mais tranquilo aí pra gente alongar os nossos músculos laterais aí do nosso tronco aí, onde o professor ele tá apontando. A gente vai sentir um alongamento nessas regiões. Aí pode voltar lá no meio, perfeito. E agora a gente vai trabalhar um pouco da nossa região lombar, tá? Então a gente vai juntar novamente as pernas, flexionar um pouquinho do joelho. A gente vai fazer um enrolar da coluna até a gente sentir ali a região lombar. Então nossa intenção não é alcançar os pés agora, é mesmo só fazer essa flexão igual o professor Samuel está demonstrando, tá? Enrolando bem a coluna, né? Formando ali como se fosse um casulo, né? Então a gente vai e solta bem. Lembrando aí para vocês terem um apoio, né, por perto, caso sintam alguma tontura, algum desconforto. Então mesma coisa, né, flexiona o joelho e tenta manter aí nessa posição, tá? Uma posição um pouco mais complicada aí. Então tenta ali ter um apoio por perto.
Aí pode ir subindo bem devagar, bem devagarzinho mesmo. Perfeito. Então agora a gente vai ali para a nossa região dos ombros, tá? Realizando uma adução horizontal. Então a gente vai colocar um dos braços ali atravessando a linha do peito e o outro braço vai auxiliar, puxando, né? Tracionando ali, fazendo força para manter esse braço bem esticado. Então, né, tenta manter ali com o cotovelo bem esticado, né? O braço totalmente ali esticado para a gente poder ter uma eficiência bem legal aí no nosso ombro, certo? Então lembra sempre de respirar fundo, né? Puxar bem o ar pelo nariz, soltar pela boca. Às vezes a gente está fazendo um alongamento e a gente esquece de respirar durante ele e acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então sempre bom, né, relembrar aí dessa respiração, que é muito importante. Só mais alguns segundos. Aí pode trocar ali agora, mesma coisa, né? Atravessa a linha do peito e cruza lá auxiliando o outro braço, formando ali como se fosse um X, né? Então mantém lá, sempre respirando fundo. Um alongamento bem tranquilo aí, bem tradicional também, né? Alguns segundos, 10 segundinhos. Aí pode soltar devagar, perfeito. E ainda para a região dos ombros, a gente vai lá agora fazer uma hiperflexão do ombro. Então a gente vai colocar a mão apoiada lá nas costas, né? Ali com o cotovelo apontado lá para cima, e a gente vai auxiliar fazendo força lá para trás, tá? Igual o professor ali está demonstrando. Então assim, a gente trabalha também um pouco da região do tríceps, né? Com essa flexão do cotovelo, a gente atinge bastante. Então, ali na região da escápula, né? A gente apoia uma das mãos. Bem tranquilo, só mais alguns segundos. Aí, soltou lá bem o braço, dá uma relaxada ali. E agora pode trocar aí o braço. Então, pro outro lado, mesma coisa, né? Apoia bem lá na região das costas. Quem não conseguir também não tem problema. O importante é sempre o cotovelo ficar aí flexionado, tá? Não tem problema se não conseguir encostar, né? Lá nas costas. Não tem problema nenhum. Só mais alguns segundos, respira fundo, concentra bem lá no movimento, esteja presente aí, né, com essa consciência corporal. Tenta sentir bem, né, a região que está alongada, concentra bem. E perfeito, pode voltar lá, tá? Pode dar uma soltada agora também lá na região dos ombros, dando uma balançada ali nos braços, pra gente dar uma soltada nessa região que a gente trabalhou bastante, nos ombros, acaba ficando um pouquinho mais cansado. Perfeito. Agora a gente vai lá para nossa cervical, tá? Então a gente vai fazer primeiro uma flexão lateral, então a gente vai deitar a cabeça lá no ombro, auxiliando com uma das mãos lá pro lado. Então, igual o professor Samuel demonstrou ali para vocês, bem tranquilo, pode apoiar a outra mão ali na cintura também, não tem problema nenhum. Então, bem tranquilo, tá? Pode até fechar os olhos, quem quiser, né? Também auxiliar aí com uma respiração. Isso aí, só mais alguns segundos. Respira bem lá. Aí voltou lá no meio e pode trocar aí o lado. Então pro outro lado, deita ali a cabeça lá no ombro, né? Sempre deixando os dois ombros bem relaxados. Somente
a gente trabalha aí a região do pescoço da nossa cervical. Só mais alguns segundos, bem tranquilinho. E perfeito, pode voltar lá. Então a gente vai para os nossos dois últimos exercícios aí da nossa aula. A gente vai começar ali primeiro com uma hiperextensão da cervical, então a gente vai juntar as duas mãos lá na frente, apoiar lá no queixo e olhar lá para cima, tá? Então respira fundo, né, nesse movimento. Tenta deixar lá o pescoço bem hiperextendido, olhando lá para cima, fazendo essa hiperextensão bem consciente, né? Então, bem tranquilo. Pode até fechar os olhos ali, né, para combinar também um relaxamento, né, nesse final de aula. Isso aí. Vai movimentando lá. Mais 10 segundos. Respirou fundo, pode voltar. E agora a gente vai entrelaçar os dedos, tá? Colocaria acima da cabeça e realizar a flexão. Então primeiro a gente fez a hiperextensão olhando lá para cima. Agora a gente vai olhar lá para baixo, para a pontinha dos pés, auxiliando ali com as mãos, tá? Lembrando que a mão não faz força, tá? Para puxar aí a cabeça, e somente dá um apoio, dá um suporte aí para a gente ter um pouquinho mais de alongamento aí nessa flexão. Então não precisa fazer força lá para baixo, você pode acabar até se machucando, né, se fizer muita força. Então só solta o peso da mão sobre a cabeça ali, tá? Não precisa fazer nenhuma força exagerada aí. Então só mais alguns segundinhos. Respirou fundo, pode voltar lá bem tranquilinho, tá? Então a gente vai para nossa parte final da nossa aula, tá? A gente vai fazer também um exercício aí de alongamento e relaxamento. A gente vai fazer ali um alto abraço, tá? Então a gente vai colocar ali as duas mãos tentando alcançar lá as costas, tá? E vai fazer uma flexão lateral primeiro. Então apoia a cabeça lá no ombro primeiro, para esse sentido. Sempre respirando fundo nessa parte da aula, para a gente voltar aí para nossos deveres do dia, né? Voltar um pouco mais calmo, mais relaxado e também mais alongado aí, né? Então pode trocar lá ao lado, mesma coisa, flexiona a cabeça lá para o outro lado, né? Apoiando aí nos ombros, como se o nosso ombro ali fosse um travesseiro, né? Então pode até fechar os olhos. Sempre respirando fundo. Agora a gente vai olhar lá para cima. Então, mesma coisa, o movimento lá da cervical lá para cima, com esse alto abraço. Pode até trocar ali a posição dos braços agora. Então, troca ali, dá uma chacoalhadinha. Perfeito. Aí pode olhar agora lá para baixo. Então flexiona bem na cervical, olhando lá para os braços, né? Sempre tentando alcançar bem ali essa região escapular, sempre respirando fundo, puxando o ar pelo nariz. Isso aí, preenchendo, né, todo o pulmão aí com o ar. E soltando todo esse ar aí também. Perfeito, só mais alguns segundinhos. E pode voltar lá no meio. Pessoal, assim que a gente finaliza essa aula de hoje, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. E também fiquem ligados, né, que esse foi só nosso primeiro vídeo. Então uma aula um pouco mais tranquila. Fiquem atentos com os próximos vídeos. Teremos aula aí toda terça e quinta, certinho? Aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigado.
Vejo vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau!